Boa tarde, alunos do segundo ano. Eu sou a professora Renata e eu vim aqui para ter uma conversa com vocês sobre literatura. Sou da diretoria de Mojimirim e sou professora de literatura, português e inglês da rede estadual. Nossa conversa hoje será sobre romantismo. Antes de nós começarmos, eu gostaria de ter uma conversinha com os professores, enquanto vocês pegam a apostila 2 do estado de São Paulo, aquele São Paulo faz escola, que é o material que nós vamos utilizar na aula de hoje. As habilidades, professores, são identificar as categorias pertinentes para análise e interpretação de textos literários, bem como as relações entre tema, estilo e contexto de produção, compreender relações entre tema, estilo e contexto de produção e compreender e contextualizar os textos literários. Também relacionar em diferentes textos literários opiniões, temas, recursos estilísticos, identificando o diálogo entre ideias e embate de interesses existentes na sociedade. Como objetivos, nós temos ler, contextualizar, analisar textos literários de determinado período, no nosso caso, o romantismo. Fazer links do conteúdo com outras áreas do conhecimento, como sociologia e história. Muito bem, vamos lá? Para entender um estilo literário, alunos, nós temos que entender quais são as características desse romance, desse texto literário. Nós temos que fazer uma investigação. Então, antes de começar o nosso trabalho, eu vou passar para vocês as características do romantismo. Idealismo, por quê? Era aquela mulher perfeita, aquela mulher sem defeitos. Se você for observar a nossa descrição de Iracema, aquela linda indígena com cabelo preto maravilhoso, deveria ser lindíssima. Inclusive, alguém com um pouco de habilidade pode até desenhar a cena de Iracema. Né? Uma mulher com todos os recursos, né? Com toda a beleza, com todo para atrair, uma mulher atraente. Na cena do banho, ela é quase sensual. Também temos exaltação dos valores, o herói. No caso, o Martim, ele é um portuguesinho dos olhos azuis, né? Um guerreiro. Então, ele representa essa exaltação dos valores, da bondade, da verdade, não é? Da justiça. Muitas vezes eles vão defender esses valores, essas questões dentro dos nossos textos. Nacionalismo. Então, o romantismo nasceu na Europa, mas em cada país no qual ele se espalhou, ele foi adquirindo as características nacionais desses países. Então, você vai encontrar características do povo francês no romance francês. E nós, porventura, vamos caminhar na mesma direção da busca do nacionalismo, dos valores nacionais, da mata, das nossas riquezas, né, do nosso povo. Muito bem. Medievalismo. Aqui vale a pena a gente fazer uma observação. Professora, medievalismo, quem morava no Brasil? Os nativos, os indígenas. Então, esse medievalismo ele vai ser muito mais frequente no romance português, no romance europeu. Por quê? Aquela figura do cavaleiro e cavalheiro, a figura daquela dama no castelo, com aquele cenário maravilhoso. O medievalismo vai ser mais comum no romance português. No Brasil, então, como que eu vou entender isso? No Brasil, nós vamos voltar aos valores nacionais. A quem? Ao nosso indígena. Tá? Porque quem morava aqui? O indígena, né? O nativo morava aqui antes. Eles eram os donos da terra. Então, para entender todo esse processo, a gente tem que entender do que vai ser falado, do que os autores vão trabalhar. Tá? Valorização do popular, o folclore. Aqui vale dizer comida, dança, religião, todos esses valores que vão ser trabalhados nas regiões nas quais vai ser trabalhado esse romance, vai ser escrito esse romance. No caso, o nosso assunto hoje, romance português, romance brasileiro. Subjetivismo, egocentrismo, sentimentalismo exacerbado ou exagerado.
Então, vocês jovens não terão problema algum de entender. Meu problema é o maior do mundo, meu sentimento é o maior do mundo. Isso era muito comum nas obras românticas desse período, né? Crítica social. Aqui, o nosso José de Alencar, que é quem nós estamos estudando, né, nesse momento, ele foi um dos que melhor representou essa crítica social. Por exemplo, quando ele trata da história de Senhora, da questão do casamento, ele faz uma crítica ao casamento por conveniência, o casamento combinado, o casamento arranjado. Então, essa crítica social vai aparecer também, não só em Senhora, mas que é um romance urbano, também no indianista, no caso do Guarani, na questão do colonizador português, e em Iracema também. Caso vocês não saibam, Iracema conta a lenda da criação, da colonização do Ceará. Então, os valores da terra, os valores dos indígenas, né, o cenário indígena, tudo isso vai ser trabalhado brilhantemente por José de Alencar, e ele fará essa crítica social, talvez até criticando a colonização do português, né, que nós sabemos hoje que o português dominou, tomou a terra, né, dos índios. E isso a gente pode até fazer um link com sociologia. Converse com o seu professor e estabeleça uma discussão a respeito desse assunto, que vai ser bem interessante. Próximo passo, romance no Brasil, romance em Portugal. Aqui eu fiz de propósito, viu, meninos? Eu fiz de propósito para parecer um jogo de futebol, como se fosse Neymar e Cristiano Ronaldo, porque geralmente os meninos não trabalham em literatura. Os meninos não gostam muito de literatura. Então, a gente vai chamar a atenção dos meninos aqui. Então, como que era esse jogo? Era o mesmo estilo, as características eram as mesmas, mas elas vão aparecer de modos diferentes. Vamos ver. No romance português, desse período, representava uma mudança de estilística, na escrita mesmo, mais moderna para Portugal, que deu início a uma era de modernização do romance português. No Brasil, vai ser um pouquinho diferente. No Brasil, vai representar a própria representação da busca pela identidade nacional. Lembre-se que a Europa era o velho mundo e o Brasil era bebê. O Brasil tinha apenas 300 anos e o povo brasileiro começava a ser formado. Então, a busca por essa identidade nacional. E se nós voltarmos lá no conteúdo de história, nós vamos perceber que nossa sociedade foi formada por quem? 3 grandes raízes. Pelo português, pelo nativo indígena e pelo negro, que até o momento não foi comentado, não entrou na história. Mas isso vai ficar para as próximas aulas, para falar do papel do negro na sociedade. No romance brasileiro, marca o início de uma identidade nacional. Como o Brasil era relativamente jovem, e se a gente for perceber, tinha acabado esse processo de independência, né, o Brasil procurou construir a identidade desse povo. E o romance desse período vai fazer justamente o retrato dessa busca pela identidade nacional. Para entender um texto literário, nós temos que contextualizar. Então, muitas vezes, teremos de buscar conteúdos da história, da sociologia, para que nós possamos entender como aquele texto foi escrito, quando foi escrito. Vamos observar algumas datas que são bem importantes. Primeira, 1822, a independência do Brasil. O Brasil era jovem e tinha acabado de ficar independente. E agora? Ainda estava preso à cultura da Europa, ele ainda estava preso aos costumes e à própria literatura. Então, era preciso criar uma literatura nacional. Então, isso representa um passo muito grande, né? O romance brasileiro, o romance romântico, representa um passo bastante grande na construção da nossa sociedade, nosso povo brasileiro. E é isso que os escritores buscavam. A abolição da escravatura vai ficar entre a independência do Brasil
e a abolição da escravatura. Quer dizer que, enquanto rolavam os romances românticos nos salões, como Aurélia Camargo, existiam o portão fechado da sociedade e o povo negro escravizado, trabalhando duro nesse período. Então, a gente tem que contextualizar, entender a história para entender o romance. Tá? Professora, não vou falar dos escravos, dos negros? Sim. Contudo, só vai mesmo ser importante, eles vão ser relegados a segundo plano praticamente até 1970, quando a primeira escritora negra vai ser reconhecida nacionalmente. Então, é preciso prestar atenção. 1857, nós temos a publicação de O Guarani, com a temática indígena, o romance indianista. 1865, nós temos a publicação de Iracema, que tem um trechinho aí na apostila de vocês, que vocês poderão ler na íntegra logo após. Em 1874, 1875, nós temos aí já no final da carreira do José de Alencar, Senhora. Aí vocês perguntam, professora, mas como? 2 datas de publicação do livro, lançou-se o livro no ano, relançou-se o livro no ano seguinte, não foi bem assim. Eu já vou explicar para vocês já o que aconteceu com o romance Senhora. E não podemos esquecer que não existe uma data, a partir de tanto, todos os escritores escreverão de modo com as características românticas. Isso não existe. Esse processo é gradativo. Então, uma curiosidade para vocês, que José de Alencar foi indicado pelo Machado de Assis, isso, aquele que vai ser só estudado daqui a pouquinho, lá no realismo, como patrono da cadeira 23 da BL, que é a Academia Brasileira de Letras. Professora, eles foram contemporâneos? Sim, eles foram contemporâneos, mas José de Alencar é reconhecido depois. Machado de Assis já era patrono. Aí vocês percebem que, porque a obra de Machado de Assis vai trazer características diferentes das de José de Alencar. Um está dentro do romantismo e o outro faz esse período de transição do romantismo para o realismo. Muito bem. Entendemos o contexto histórico. Próximo passo. Por que Senhora tem 2 datas de publicação? Fácil explicar. A cultura no mundo girava da Europa, vinha de direção para o Novo Mundo, saía da Europa em direção ao Novo Mundo. O termo folhetim vem do francês folhetin, que nada mais era do que uma publicação de rodapé, tá? Onde eles publicavam textos, amenidades, como charadas, receitas culinárias, crítica literária, textos de ficção em capítulos, textos de ficção em capítulo. Senhora foi publicada em forma de folhetim antes de ser romance romântico. Tá? E é interessante observar essa questão dos folhetins, porque eles foram criados para entreter quem? Pobre trabalhava, pobre não lia romance. Quem lia romance era os nobres e a nova classe, a burguesia, que nascia nesse período. Então, esses textos eram o quê? Para divertir, entreter os ricos e famosos, né? Então, a nobreza e essa classe nova dos burgueses que vai ser presente na sociedade brasileira. A Aurélia, acontece isso, ela era pobre e muda de classe social. Ela ganha uma herança e passa a ser o quê? Nova rica, ela passa a ser uma burguesa. Interessante, enquanto o povo trabalhava, os ricos liam folhetins. Porém, os folhetins têm uma importância na sociedade brasileira, porque eles ajudam a gente a explicar a formação da sociedade, como viviam, o que faziam. Eles trazem um retrato de como as pessoas viviam, como se vestiam. A gente consegue até imaginar a Aurélia com aqueles vestidos, né? Todos volumosos, com aqueles enchimentos, com aqueles chapéus. Agora eu pergunto, trabalhe sua imaginação. Imagine a Aurélia no calor do Rio de Janeiro. Tudo bem que em 1800 a temperatura da Terra era menos elevada, não tínhamos aquecimento global. Tudo bem, mas o Rio de Janeiro continuava era quente da mesma forma. E nós somos um país tropical. Então, a sociedade brasileira, não só na questão dos costumes, da vestimenta, ela teve que ir se adaptando.
para ganhar a sua cara, o seu papel, né? O brasileiro, a sociedade brasileira. E o folhetim vai ter uma importância impressionante nesse período. Vale a pena anotar. Eu percebi o contexto histórico, eu vi as características do texto. Qual o próximo passo, professora? Biografia do autor. Quem escreveu esse livro? Por que escreveu esse livro? Aqui, no caso de José de Alencar, vamos dar uma olhadinha na biografia dele? José de Alencar foi jornalista, dramaturgo, advogado, político, escritor brasileiro. Representou com maestria o romantismo brasileiro, produzindo romances indianistas, regionalistas e urbanos. É considerado o fundador do romance brasileiro com temática nacionalista. Gente, eu fiquei cansada só de ver. Ele tinha multifunções. Esse homem era muito competente. Dramaturgo, escreveu peças, escreveu romances, era jornalista. Escritor atuou até como advogado. Então, ele tinha uma formação espetacular. Ele podia falar da sociedade brasileira. Ele estava preparado para isso. Então, de extrema importância. Por isso que ele está naquele site lá, aquele dos 2 Os, né? O Google, né? Por isso que ele está lá, meus jovens. Porque o trabalho dele tem um peso, tem uma importância para a formação do nosso povo e da nossa cultura. Próximo passo, linguagem poética. Já observei contexto, já vi a história, já sei quem é o autor. Vamos para a linguagem poética. Literatura é vida. Literatura é linguagem e a língua é viva, ela muda com o tempo. Muitas vezes o aluno chega para mim e diz: professora, há um erro no livro clássico, a senhora pediu que eu lesse. Está lá cousa. Não, não há erro no livro. Simplesmente a linguagem que mudou com o tempo. A palavra era cousa no passado. Em algumas versões, em textos originais, por exemplo, de Machado, você vai encontrar a palavra cousa. Tá? A linguagem é extremamente importante. Então, eu sei que vocês gostam de recursos mais eletrônicos, nada de errado. Você pode usar o dicionário eletrônico, você pode usar o dicionário tradicional, físico. Tá? Você pode escolher, nada impede. Mas eu aconselho, quando forem ler um texto literário, que você tenha esse apoio. Tá? É impossível entender um texto de mais de 150 anos, né? Mais de 100 anos, sem auxílio. Porque a língua mudou, as pessoas mudaram, palavras entraram em desuso. Vamos observar esse trecho que está lá na apostila de vocês. Linguagem poética. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Mais rápida que a corça selvagem, uma morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu. Você percebe aqui, ele poderia ter simplesmente dito: Iracema era uma bela índia de olhos e cabelos longos e negros. A função linguística teria sido cumprida perfeitamente. Mas olhem a linguagem poética. Comparar os cabelos dela com a palmeira. Vocês sabem que a folha da palmeira é longa. Os cabelos negros como a graúna, que é uma ave de penas escuras. Então, esse uso da linguagem poética, que é muito bonito de se ver, mas a gente precisa estudar com um pouquinho mais de cuidado, né? Aí você vai ver as figuras de linguagem. Comparação é o quê? Uma figura de linguagem. Então, nós temos que ficar muito atentos à linguagem do texto, muitas vezes recorrer ao dicionário, ao velho Aurélio ou ao Google, mesmo como vocês preferirem, para buscar uma ajuda para esse entendimento do texto. Tá? Quanto mais antigo o texto que nós estivermos trabalhando, mais longe do nosso dia a dia a linguagem estará. A mesma coisa que nós enviássemos um texto nosso falando de download, falando de delete, para 100 anos atrás. Já imaginou? Nós mandamos uma mensagem de texto para Iracema, para você compreender. É preciso trabalhar a linguagem. Como essa linguagem, o que ela mudou, e observar alguns aspectos dela. Eu trouxe para vocês uma pequena pesquisa
de algumas palavras que está no trecho que vocês possuem aí com vocês. Aljofa d'água. Você pensa, mas o que é isso? Nada mais é do que uma pérola muito miúda, ou no contexto do texto que estamos trabalhando, uma gota d'água. Rorejar. Se você tiver aqueles mini cactos em casa, rorejar nada mais é do que molhar com pequenas gotas. É o que você faz com seus mini cactos. Mangaba, brasileiríssimo. Olha aí a volta à cultura brasileira. Mangaba, o fruto da mangabeira, é um fruto totalmente nacional. Mostra toda aquela característica que nós trabalhamos lá atrás, nos slides anteriores. Uru, nada mais era do que um cesto de palha de carnaúba, feita pelos índios. Inclusive, na cena, a Iracema está o quê? Ela toma seu banho, vai para a relva, e após ela vai trabalhar, tecer. Porque quem trabalhava na sociedade indígena era quem? Você acha que eram os homens? Eram as mulheres. Praticamente, os homens só caçavam. Quem fazia a rede, quem fazia a oca, quem fazia comida, quem fazia... eram as mulheres. E quem tecia também eram as mulheres. Jussara. Me perdoem as Jussaras, que têm os seus nomes com 2 S, mas o original da língua portuguesa com cedilha. Nomes indígenas devem ser grafados com cedilha. Aí você vai encontrar Jussara brasileiríssimo açaí. Professora, açaí, aquele lá da Amazônia, que a gente toma no final de semana com frutas? Não. Ele é primo. Mesma consistência, roxinho, a folhinha, ele é um pouquinho menor a folha dele do que do açaí, mas nós não podemos nos esquecer que conta a história da formação do Ceará. E o que havia no Ceará? Havia o que? A Mata Atlântica, contornando todo o litoral. Então, existia, praticamente acabaram com o açaí Jussara, mas ainda existe na Mata Atlântica. Ele é um fruto típico da Mata Atlântica. Ele é um primo bem próximo do açaí da Amazônia, mas não é o açaí da Amazônia. Ele foi mais explorado para extração de palmito, aquele que a gente coloca na pizza do fim de semana. Muito bem, e eu trouxe para vocês um desafio. Não só eu falando, trouxe um desafio para vocês, aí uma tarefinha. Vocês vão pesquisar, depois converse com o seu professor, converse com o professor de português ou de sociologia, para trabalhar esses aspectos e busquem o significado dessas palavras. Eu trouxe aqui como uma tarefa para vocês. Ará, gará, oiticica e crautá. Isso eu não vou falar para vocês. Tá? Eu vou deixar que vocês façam a pesquisa e depois vocês, tenho certeza, vocês farão uma leitura muito melhor do seu texto literário, porque você vai estar embasado em todos os aspectos, né? Como entender esse texto, que tem um caminho para isso, há um caminho para que seja entendido o texto. Compreender um texto, como eu disse, há mais de 100 anos, não é uma tarefa assim tão fácil. Então, segundo ano, agora que nós fizemos toda essa preparação para a nossa leitura, eu vou apresentar para vocês o trecho de Iracema, que está aqui na apostila São Paulo Faz Escola, volume 2. Vamos à leitura? Texto 2, página 110, trecho de Iracema. Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a coça selvagem, a morena virgem corria sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava com o claro da floresta. Banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica, mais fresca que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos, escondidos na folhagem. Os pássaros ameigavam o canto. Iracema saiu do banho, o aljofa d'água ainda roreja,
como a doce mangaba coroou de manhã de chuva, enquanto repousa, em pluma das penas da gará, as flechas de seu arco, e conceta com o sabiá da mata, pousando no galho próximo o canto agreste. A graciosa ará, com sua companheira e amiga, brinca junto dela. Às vezes, sobe os ramos da árvore de lã chama a virgem pelo nome. Outras remexem uru de palha matizada, onde traz a selvagem seus perfumes. Os alvos fios da crautá, as agulhas da jussara, com que tece a renda e as tintas de que matiza o algodão. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da cesta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra sua vista. Perturba-se. Diante dela, e todo a contemplá-la, está um guerreiro estranho. Se é guerreiro, e não é algum mau espírito da floresta, tem nas faces o branco das areias, que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas, ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido como o olhar o gesto de Iracema. A flecha, embebida no arco, partiu. Gotas de sangue borbulham a face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor, sofreu mais da alma que a ferida. O sentimento que ele pôs aos olhos e no rosto, não sei eu. Porém, a virgem lançou-lhe o arco e a uiriçaba e correu para o guerreiro sentida da mágoa que causava. A mão rápida ferida estrancou mais rápida e compassiva o sangue que gotejava. Depois, Iracema quebrou a flecha homicida. Deu a haste ao desconhecido, guardando-a consigo a ponta farpada. O guerreiro falou: quebras comigo a flecha da paz? Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem dos meus irmãos? De onde vieste essas matas que nunca viram outro guerreiro como tu? Venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos já possuíram e hoje têm os meus. Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos Tabajaras, senhores das aldeias, e à cabana de Araquém, pai de Iracema. Nesse momento, vocês vão perceber que os dois personagens principais se encontraram. Nada mais foi do que o primeiro encontro, né, do grande guerreiro Martim com a nossa heroína Iracema. Um clima romântico, e ele demonstra as características que nós acabamos de trabalhar nesse trecho do texto. Eu espero que vocês tenham gostado. Terminem de ler Iracema, não só Iracema, como Senhora. Fica como sugestão de leitura, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E agora ficou bem mais fácil para vocês compreenderem os textos do período romântico. Vamos fazer uma recapitulação da nossa aula. Muito bem, segundo ano, agora que nós fizemos a leitura calma de Iracema, que vocês têm todos os recursos, vamos recapitular o que nós aprendemos na nossa aula? Primeiro, que para compreender um texto literário é necessário, analisar o contexto histórico e social. Sem isso, é impossível entender os textos, como eles foram criados, onde se passaram esses personagens, como viveram. Daí que vocês se localizarem no tempo, né, esses personagens, vai ficar bem interessante para vocês, vai ficar mais fácil fazer a leitura. Também lembrar do que acontecia onde o livro foi escrito, na história desse país, na sociedade, vai transformar a sua leitura muito mais fácil, seu trabalho mais tranquilo e uma leitura muito mais completa. Item 2, localizá-lo no período que foi escrito. Se for necessário, vocês podem fazer uma pesquisa, né, eletronicamente ou em livros, numa biblioteca, quando foi escrito esse livro, na verdade, os elementos que são importantes serem observados, né, dentro da história, da economia, da sociologia. Isso é muito importante. Tá? Item 3, biografia do autor. Quem foi ele e o que representou. Porque quando um autor escreve um livro,
Ele coloca dentro dele as suas impressões de mundo, ele coloca o que ele pensa, a sua formação, sua convicção política, a formação educacional que ele teve. Então, se você conhecer o autor, for buscar quem é esse autor, o que ele fazia, além de escrever, vai ficar muito mais tranquilo para você entender o porquê a obra dele vai ter tais características. Essa é uma dica que vale não só para o romantismo, moçada, vale também para o modernismo, vale para o realismo, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, busquem, façam pesquisas, dá trabalho, mas vale muito a pena. Eu sei que às vezes meus alunos dizem assim, professora, eu posso pegar um resumo da internet? Eu não posso trabalhar com resumo da internet? Você reparou na nossa aula que não. Por quê? Você não vai ter todo esse aspecto. Então, a minha intenção é que quando nós lemos o trecho do livro, é que você tenha vontade de ler o livro todo. Não vou dar spoiler, não vou contar como termina Iracema, não vou contar como termina a Senhora. Vocês é que vão ter que buscar essas referências, buscar lá o contexto social. Logo mais, na apostila, vocês vão fazer uma redação que vai ser importante para vocês trabalharem a posição do casamento na sociedade, esses elementos, e você pode usar, a professora vai achar incrível você usar um elemento lá da posição de senhora para fazer a crítica do casamento por interesse, do casamento por conveniência. Certamente, uma das minhas alunas diria, professora, se eu ficasse rica como a Aurélia Camargo ficou, eu certamente não ia comprar um marido, eu certamente iria para a Europa e aproveitar a vida. Eu até vejo alunas minhas fazendo esse tipo de comentário. Então, é muito importante esse trabalho de pesquisa, essa busca de fazer links, né, com a história, com a sociologia. Vai ser bem interessante para você e a leitura vai ficar muito mais agradável. Outro elemento, estudar a linguagem, recursos linguísticos e o vocabulário usado pelo autor da obra. Outro ponto extremamente importante. Porque quanto mais antigo for o seu livro, mais referências você, aluno, vai ter que buscar. Ajuda nos dicionários, sejam eles físicos ou eletrônicos, buscar, por exemplo, em Iracema, você vai ver todo aquele universo, né, da linguagem indígena, da linguagem tupi, em Aurélia, do centro urbano, né? Não podemos esquecer que o Brasil era o centro, né? A capital do Brasil foi o Rio de Janeiro até 1960. Então, você vai perceber que a sociedade vai se refletir nessa história, ainda que esses personagens sejam fictícios. Tenho certeza que vai ajudar você aí a se concentrar, a visualizar a cena, imaginar lá a moçoira, na sociedade carioca, a nossa indígena, lá no meio da floresta, né, na Mata Atlântica, na criação e na explicação sobre a formação do povo do Ceará. A linguagem, a língua mudou no decorrer dos anos, então pode ser que você tenha que fazer uma pesquisa, dê um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Busque dicionários, busque referências, use os sites de busca disponíveis, faça isso. Não simplesmente leia seu texto. A experiência vai valer a pena e você certamente fará um bom trabalho, vai se preparar de modo adequado para o vestibular, que sempre traz aquelas listas dos textos. Então, antes de dizer que está com preguiça, já vai se preparando. Você vai ter mesmo esse trabalho, exige esforço, mas vale muito a pena. Então, meninos do segundo ano, foi um prazer estar com vocês. Espero que tenha ajudado a desmistificar o entendimento e a compreensão dos textos literários, que vocês possam continuar os exercícios e fazê-los com mais facilidade. Sugiro a leitura dos livros na íntegra, vocês vão gostar. Também eu quero mandar um beijão para os meus alunos, né? Também aproveito para agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de dar essa aula para vocês, e também a dirigente, né, ao Centro de Mídias, que permitiu que eu estivesse aqui. Foi muito bom, eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, pessoal.